para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nossa convidada super especial é uma servidora da DPE Roraima e aprovada também com 2 projetos na Lei Paulo Gustavos, hoje aqui com a gente no Entrevistas DPE. Nessa edição do nosso podcast, nós recebemos Franciane Veras, advogada e assessora jurídica da Defensoria Pública de Roraima, que além de tudo isso é também escritora e roteirista. Ela vai falar pra gente sobre a aprovação dos 2 projetos na Lei Paulo Gustavo, sendo a primeira um curta-metragem com um roteiro baseado no seu livro Devaneios de uma Assessora Jurídica, olha que interessante, lançado em 2023, e o segundo, espetáculo infantil. E agora, vamos resgatar o tesouro? Que legal, hein? Também de sua autoria. Nada mais, nada menos para falar sobre esse assunto, ela mesma, Franciane Veras. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada, eu queria agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade, de falar desses 2 novos projetos. Muito bem. E, Franciane, fala pra gente o que é que motivou você aí, a sua escolha pela carreira de advogada e o que motivou você a se tornar uma assessora jurídica na Defensoria Pública. Bom, o curso de Direito não é a minha primeira graduação, Primeiramente, eu fiz Economia. Naquela história, quando o menino faz 18 anos, não tem muita noção do que é, os pais tentam dar um norte, Exato. E aí, nesse norte, minha mãe me inscreveu, no vestibular para Economia. Eu não sabia nem o que se tratava com Economia, com 17 anos, E aí, fiz o vestibular, passei. E aí, durante o curso, eu fui percebendo que não era aquilo que eu gostava, que eu não me identificava. Mas terminei o curso, Então, também sou economista. Nossa! Mas, assim, não consegui me adaptar, a nova profissão. Aí foi quando meu pai chegou e falou assim: minha filha, escolhe outra coisa para você fazer. Aí eu tive aquele momento de reflexão, de ver do que eu gostava de fazer, e foi quando eu me identifiquei com o curso de Direito. Falei, é isso que eu quero. Porque, paralelo a isso, eu sempre fui apaixonada pelas artes, Então, entre a faculdade de Economia e a de Direito, eu ainda cheguei a ser apresentadora de um programa infantil que eu mesma montei, Fiquei no ar, acho que mais ou menos por uns 6, 7 meses. E aí, tirei o programa do ar e foi quando meu pai chegou: minha filha, procura outra graduação agora, E aí foi quando eu me identifiquei com o Direito. E aí, no decorrer do curso, esse sim, eu gostei de fato, E quando eu formei, eu fui primeiro ser assessora parlamentar. E aí lá surgiu o convite para ser assessora jurídica. E quando eu fiz a graduação de Direito, eu fui estagiária também da Defensoria. Então, assim, já criou aquela primeira paixão pela DPE lá sendo estagiária. Olha que bom, que maravilha, gente. Você já tão novinha, tão cheia de formações, tão cheia de talentos. Nem tão novinha, mas assim, Aparentemente é uma menina bem novinha, cheia de talentos. Obrigada. E você aí já escrevia antes de se tornar uma servidora, ou a sua experiência na Defensoria Pública influenciou aí na sua escrita? Bom, quando eu estava ainda cursando Direito, eu escrevi um texto, de um espetáculo infantil também, que foi o E Agora Faz de Conta, que eu escrevi, produzi, inclusive participei como atriz, coloquei em cartaz ele em 2012, no Teatro do Sesc, na época. E depois disso eu ficava só com aqueles pré-projetos de livro, Sempre tive a vontade de escrever, mas assim, começava e não terminava. Então, assim, um dos projetos que eu comecei e concretizei foi esse espetáculo em 2012. Nossa, você gosta dessa área, Gosto. Você tem esse toque artístico. Que legal, eu sou apaixonada gente. por essa área. Que maravilha. Quando a gente faz o que gosta, desempenha assim com tanto amor, com tanta paixão. Isso é muito bom. E fala pra gente aí, como a pandemia impactou aí nessa sua decisão de se tornar escritora? Então, a pandemia ela foi fundamental, para a construção do livro, porque na pandemia, como praticamente todo mundo, eu fiquei, de teletrabalho. Inclusive, a Defensoria foi uma das primeiras instituições que colocou todos os servidores de teletrabalho, para resguardar a sua saúde. E só que assim, a gente ficou com aquela questão do psicológico muito abalado, porque era uma coisa diferente, era uma coisa que assustava, a gente ligava a TV e rádios,
Enfim, eram notícias de morte que ninguém sabia como se prevenir realmente daquilo que era aquilo. Chocou todo né? mundo, Então, né? embora estivesse de teletrabalho, né, tendo aquele horário para trabalhar, não tinha como a mente ficava o tempo todo, né, naquele assunto que era novidade. E aí foi que eu falei, gente, eu preciso ocupar a minha mente para não surtar de fato. Né? E como eu falei anteriormente, eu sempre comecei a escrever e nunca terminei. Sempre ficavam as coisas pela metade. E aí, na pandemia, foi uma oportunidade de começar a escrever novamente. Eu fiquei assim, gente, eu vou escrever sobre o quê? O que eu domino para escrever bem, para ocupar bem a minha mente? E aí eu comecei a lembrar dos atendimentos que eu realizava como assessora. Falei, gente, são histórias que as pessoas desconhecem e que quando a gente termina de atender, a gente pensa, nossa, isso dava um livro. Despretensiosamente também comecei a escrever sem a intenção de fato a chegar a publicar o livro. Comecei a escrever como um refúgio da pandemia. E quando eu vi, foi ganhando forma. E esse seria o Devaneios de uma Assessora Jurídica? Isso, é o livro que eu lancei em julho do ano passado, né? Devaneios de uma Assessora Jurídica. Onde eu trago, né, no livro 44 histórias, né, em forma de contos, que são essas histórias baseadas em fatos reais que eu vivenciei sendo assessora. Olha que bacana. Você pode compartilhar aí alguma das histórias que inspirou o livro? Posso. Tem uma que eu gosto de contar, que é a seguinte, né? Uma senhora, né, nos procurou antes da pandemia, né, informando que a mãe dela estava em fase terminal de câncer e queria muito se despedir dos filhos, né? E os filhos estavam presos no regime fechado, onde tecnicamente não se sai para nada, né? Então ela levou todos os exames que comprovavam a situação da mãe e pediu, né, que a gente atendesse aquele último pedido da mãe, né, que era se despedir dos filhos. E aí nós fizemos o pedido, a juíza autorizou, né, e eles puderam sair para se despedir da mãe. Ficaram, acho que uns 3 dias com ela e retornaram depois direitinho para a unidade prisional. Porém, passaram-se 9 meses e nisso veio a pandemia. E aí aquela moça nos procura novamente. Ela disse, olha, vocês lembram da minha mãe que estava morrendo há 9 meses atrás de câncer, que ela já estava com metástase? Ela não morreu, mas agora ela está morrendo mesmo. Gente! E ela quer se despedir de novo dos meus irmãos. E aí nós ficamos, como é que nós vamos falar para o juiz que aquela senhora que de fato estava morrendo há 9 meses não morreu, mas que agora ela está realmente e ela quer se despedir mais uma vez dos filhos. Nossa, né? Que história! Como que explica isso para o juiz e como é que consegue comovê-lo a mais uma vez autorizar, né, os filhos saírem? E aí nós fizemos o pedido, né? O defensor fez o pedido, assinou, nós protocolamos, o juiz autorizou, só que dessa vez, infelizmente, não deu tempo. Nossa. Né? Ela veio realmente a falecer antes que os filhos pudessem chegar ao hospital. Ainda era o câncer ou foi devido à Covid? Não, foi o câncer. Ela durou um pouco mais, né? Isso, talvez os médicos dissessem, não, você vai durar tantos meses, tantos dias. E aí, por isso esse pedido, né? Para ver os filhos, o último pedido, aquela coisa de estar passando mal, Exatamente, né? Com aquela sensação de morte, deve ser horrível. Com certeza, porque realmente só quem sabe o nosso tempo de vida é Deus, né? Os médicos, eles podem dar uma previsão do que eles estão acostumados na rotina deles, né? Como eles deram anteriormente, dizendo, olha, ela não passa dos próximos dias, mas a nossa vida a Deus pertence. Então, Ele que sabe o nosso tempo, né? Exatamente. E aí, da segunda vez, infelizmente, de fato, chegou a vez dela. Esse segundo pedido, ele foi concedido? Foi concedido. Mas é uma pena que não deu tempo. Não deu tempo. Nossa, que história, hein? As vidas de cada pessoa, cada uma com uma história, né? Exatamente. Então, no livro, eu tentei trazer justamente esse lado humanitário, digamos assim, que as pessoas desconhecem de quem cumpre a pena, né? Tanto que, assim, não é só a pessoa que está lá, ela tem uma família por trás, essa família tá cumprindo a pena junto, tá sofrendo junto, né? Então, assim, as minhas histórias que eu tentei trazer foi mais desse lado, assim, mais humanitário, que as pessoas desconhecem. Franciane, como é que você aborda aí, equilibra a ficção, né, com a realidade nas narrativas que conta? Olha, eu tento pegar a essência da história e o uso da minha licença poética, né? Acrescento elementos, mudo o nome dos personagens,
É isso, eu me permito a criar em cima daquilo que me oferecem. Como é que o livro ele aborda aí a dignidade das pessoas humana no contexto aí de sistema penal? Justamente assim, porque quando a pessoa é presa, as pessoas acham que aquilo ali virou só mais um número. Passou daquele muro, é um número. Não é um número. É uma pessoa, ela errou, ok, ela tem que cumprir, porém tem que ter os seus direitos resguardados, assim como o dela, como dos seus familiares. Não é porque ela está presa que ela deixa de ser uma pessoa, que ela passa a ser um objeto, passa a ser só um número, né? Exatamente. Então, assim, é como eu falei anteriormente, a pessoa, ela entra, mas ela continua sendo um pai, ela continua sendo um filho, um irmão, né? Ela tem uma família. Ela tem uma família que ama ela, Com apesar certeza. dos erros que cometeu na vida, seja lá qual foi a infração cometida, mas ela tem ali alguém que ama ela, né? Com certeza, às vezes alguém que depende dela também. Exatamente, exatamente. E é por isso que lutam por isso, né? Fala pra gente aí como é que foi o processo de adaptação do seu livro para o curta-metragem aí aprovado na Lei Paulo Gustavo. Olha, eu confesso que quando eu comecei a escrever o livro, que até então eu não tinha aquela pretensão realmente de fazê-lo um livro, mas eu já escrevi com aquele pensamento, nossa, e se fosse um filme, como é que seria essa cena? Então, eu buscava escrever já imaginando uma cena. Então, não foi muito difícil fazer a transição, transformar um livro em um roteiro. Olha que legal, que bacana. Você encontrou aí alguma dificuldade ao transformar as suas ideias literárias em roteiro audiovisual? Por incrível que pareça, não. Apesar de ser assim, o meu primeiro, né? Eu não encontrei uma dificuldade, não que fosse visível e perceptível, que eu percebesse assim, nossa, isso aqui tá difícil, isso aqui tá sendo uma barreira. Eu acho que eu consegui tirar de letra. Olha, que bom, que legal, né? Porque às vezes a pessoa está começando, ele encontra ali umas dificuldades, né? Graças a Deus você não encontrou, soube tirar de letra, soube aí se virar. Sim, e fazer ainda tudo mais direitinho. assim, porque foi o meu primeiro roteiro, né? Eu já participei de outros, né, audiovisual, dirigi o curta do Cássio, né, Palhaços Também Choram. Participei do longa-metragem do Thiago Sardenberg, né, o filme Bromance, na produção. Mas como roteirista mesmo, esse aqui é o meu primeiro. Olha que legal, parabéns. E como é que nasceu aí o espetáculo infantil? E agora, vamos resgatar o tesouro? Fala pra gente desse. Eu acho que a minha maior paixão é o teatro, né? Uau. Desde a época de escola, sempre gostei muito. Sempre quando tinha uma atividade na escola, eu sempre dava um jeito de fazer de uma peça de teatro. E o E Agora, Vamos Resgatar o Tesouro é como se fosse a minha trilogia que eu estou construindo, né? Porque o meu primeiro espetáculo foi em 2012, né? O E Agora, Faz de Conta, onde eu misturava vários contos de fadas. E aí agora eu falei assim, gente, eu preciso fazer uma outra peça. Tanto que este espetáculo eu escrevi ele em 2013. Porém, foi justamente no período de transição, de fazer uma nova faculdade. E como o direito foi ganhando espaço e foi tomando espaço na minha vida, foi um projeto que ficou guardado. Né? Então, assim, E Agora, Vamos Resgatar o Tesouro, ele não é um texto recente, é de 2013, porém, o conteúdo dele é totalmente atual, porque o que eu falo nesse espetáculo? Ele é um espetáculo infantil onde ele tenta resgatar as cantigas antigas, as brincadeiras antigas que hoje em dia as crianças às vezes nem conhecem. Por quê? Porque elas estão muito no celular, elas estão muito no tablet, elas estão muito conectadas. Seria né? um resgate do clássico. Exatamente. Muito é legal. isso que eu tenho. Então, assim, o tesouro dessa peça são o quê? São as cantigas de rodas antigas e aquelas brincadeiras, pular amarelinha, peteca, bolinha de gude. Que ideia maravilhosa. Esses são os tesouros. Olha que ideia maravilhosa. Hoje, esse é um dos trabalhos que alguns professores eles tentam muito resgatar. A questão do brincar, a questão das cantigas de rodas, antigamente, como chamam, né? Porque as crianças hoje realmente é como você fala, toda criança aí presa no celular, não conhece as brincadeiras de antigamente, o quanto era legal interagir um com o outro, brincar, cantar aquelas músicas sadias, digamos, né? Hoje estão uma coisa assim,
umas influências assim não muito positivas para as nossas crianças. Os pais hoje sem tempo de estar vigiando ali seu filho no celular, ver o que é apropriado, o que não é apropriado para aquela criança estar assistindo. E são projetos como esses que resgatam, que muitas vezes salvam, que muitas vezes levam para o lado bom da coisa, porque infelizmente hoje está assim. E por mais pessoas que façam esse tipo de trabalho, né? Obrigada. Fala pra gente aí como você aborda aí temas complexos de maneira acessível para o público infantil. O que eu tenho 2 sobrinhas, né, que nasceram, não são frutos da pandemia, mas nasceram na pandemia, né? Hoje em dia elas estão com 4 anos. Não são gêmeas, tá? É porque uma do meu irmão, outra da minha irmã. Olha. Então, eu vejo isso muito nelas, porque se a gente permite, é televisão, é computador o tempo inteiro. Exato. E você, para atrair a atenção de uma criança, você precisa de algo muito lúdico, muito colorido, porque senão você não prende a atenção da criança por mais de 2, 3 minutos. Isso mesmo. Né? Então, assim, você tem um espaço de tempo muito curto para chamar a atenção e passar uma mensagem para ela. Então, você resgatar uma criança, que as nossas crianças hoje em dia, elas são tecnológicas, a criança nem abre o olho direito e já sabe mexer no celular. Exatamente. Nossa, eu fico impressionada com a minha sobrinha, o dedinho assim, ó, é uma habilidade. Parece que já nasce sabendo mexer no celular. Não, com certeza. Então, assim, você tem que ter muito jogo de cintura para trazer, porque querendo ou não, as brincadeiras de antigamente, elas precisam de uma relação interpessoal, ela precisa de uma outra criança para brincar, né? Coisa que hoje em dia ela não precisa. Então, eu vejo assim, é complexo você trazer as brincadeiras de antigamente, principalmente para fazer essa integração entre as crianças. Exatamente. Porque hoje em dia também, se você for olhar os núcleos familiares, normalmente o casal tem um filho. Quando tem 2, no muito, né? Então, assim, aquela criança, ela tem que aprender a compartilhar, a dividir, a esperar a sua vez. Exatamente. Sabe? Coisas que eu percebo que hoje em dia as crianças, elas estão também muito mais impacientes. E eu acredito que seja por conta disso, por conta da tecnologia e a falta dessa interação com as coisas de antigamente. Porque antigamente você tinha uma bola para 10 meninos. Exatamente. Eram 10 crianças correndo atrás de uma bola. As meninas iam brincar de casinha, tinha a mamãe, tinha a filhinha, ou iam brincar de elástico, precisava no mínimo de 3. Hoje em dia não, a criança ela já brinca só. Depende muito do contexto, porque antigamente, falando por mim, que eu já sou bem velhinha. Também não parece. Assim, no meu tempo, para quem morava no interior, não tinha tanto perigo. Você podia sair na rua, tinha os filhos dos vizinhos, tinha o pessoal ali da rua, da tua rua, do teu bairro. Todo mundo se reunia ali um finalzinho de tarde, ia brincar de esconde-esconde, de bola, de pega-pega. Aquelas brincadeiras do elástico, aquele monte de brincadeira que tinha. Era tão divertido. Eu brinquei muito. Era tão legal. Já aqui em uma cidade um pouco mais grande, como nas outras grandes metrópoles também, os pais não têm essa condição de tirar as crianças, né, para brincar, um interagir com o outro. As crianças se encontram na escola. A escola tem as atividades já todas direcionadas, então é muito difícil hoje, né, nesse nosso mundo tecnológico aí que se avançou, que se alastrou, e foram esquecendo isso, né, esquecendo as coisas boas, as coisas que a gente pode passar de bom para os nossos filhos, para as nossas crianças de modo geral. No meu tempo era tudo tão legal, tinha mais inocência. Hoje as redes sociais escancaradas aí, os pais trabalhando de noite e dia, sem tempo de estar acompanhando o que é que o meu filho está assistindo, né? Então esse resgate, esse trabalho que você está fazendo é muito importante. E que tantas outras pessoas venham a resgatar essas brincadeiras, essas atividades, essas músicas, esses contos, essas histórias. Isso é de suma importância. Isso são valores. Sim, os próprios pais, né, podem tentar em casa tirar 15, 20 minutos, um tempo de qualidade para brincar com as crianças. Porque essas brincadeiras são de crianças, mas os adultos também voltam a ser criança. São coisas que a gente sabe, que a gente trouxe, A gente faz aquele desbloqueio afetivo, assim, da nossa infância. E, se duvidar, o adulto ainda vai se divertir mais do que a criança. Exato. Por conta desses desbloqueios afetivos de lá atrás. Exatamente. Você tem toda a razão. E fala pra gente aí que tipo de mensagem você espera transmitir às crianças com este espetáculo. Que brinquem muito, porque a infância passa tão rápido. Exato.
Certo. Sabe? E são essas as memórias que ficam, né? São essas brincadeiras, memórias de qualidade, as memórias construídas com afetividade. E você querendo, como você agora saudosamente ficou, nossa, eu brincava disso, Isso, era olha tão como legal. a gente resgata, como relembra, então, né? assim, o que eu queria era que as crianças guardassem isso pra elas, que vissem no palco uma brincadeira que até então elas desconhecem e chegassem em casa, papai, mamãe, vamos brincar? Igual aquele personagem lá, vamos brincar aqui em casa? Vamos chamar o vizinho, vamos chamar meu priminho pra vir aqui brincar comigo? Então, eu quero, assim, despertar a brincadeira, porque criança tem que brincar. Então, eu quero que elas se divirtam, brinquem e guardem essas memórias para o futuro. Exatamente. Você falando agora, nossa, eu penso o quanto eu tive uma infância, graças a Deus, saudável, uma infância boa. Eu brinquei muito. Nossa. Ah, eu também. Eu fui muito feliz na minha infância, graças a Deus. Às vezes a gente tenta passar para o filho, né? Mas o nosso dia a dia é corrido. Mas é como você fala, vamos tirar ali um dia, uma tarde, um final de semana. Aquele tempo que você tem, né? Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande. Com certeza, o próprio pai, a mãe, quando for tirar esse tempo de qualidade com o filho, que ele também deixe o celular de lado, que ele desligue a televisão, né? Que ele esteja de corpo e mente presente ali, se envolvendo naquela brincadeira, porque ele está construindo memória também com o próprio filho, ele está resgatando a criança que ele foi e ele está construindo memórias com o filho. Exatamente. E fala pra gente quais foram os elementos aí da sua experiência na Defensoria Pública que você trouxe aí para a criação deste espetáculo. Bom, do infantil, né, eu não trouxe muitos elementos porque assim, é um mundo completamente diferente do que eu atuo como assessora, né? Então, assim, nada. Mas assim, do filme, 100%, né? Ele é todo baseado na minha história como assessora, das lembranças que eu tive também como estagiária. Então, assim, o filme, ele para mim, ele é 100% uma defensoria. Olha que legal, que bacana. Ai, eu quero ver, viu? Eu quero ver. E fala pra gente como é que você sentiu aí ao ser aprovada na Lei Paulo Gustavo para os seus projetos. Nossa, aquela, né? Eu escrevi sem pretensão nenhuma de ser aprovada, mas querendo ser aprovada. Por quê? Eu nunca tinha escrito projetos. Né? E eu estou numa fase de turbilhão da minha vida onde eu estou prestando concurso para defensora. Né? Uau, nossa nova defensora. Se Deus quiser. Eu profetizo, vai dar tudo certo. Amém. E aí, quando saiu o edital da Lei Paulo Gustavo, na verdade, quando saiu, não. Quando eu tomei ciência dele, já estava faltando, acho que 2 semanas para terminar. E eu estava com uma prova em aberto, a primeira fase da Defensoria do Paraná. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Se eu parar para escrever o projeto, eu vou ficar sem estudar para a prova. Mas, como eu disse, eu sou apaixonada pelas artes. Então, assim, aquilo pulsou mais forte em mim. Eu falei, não, o concurso vai esperar um pouquinho. É primeira fase, eu vou me dedicar a esse projeto. Né? E aí, foi quando eu comecei a escrever o projeto do audiovisual e das demais áreas, que seria o teatro, né? E aí, passado essas 2 semanas finais, né, concluí os projetos, enviei, mas assim, queria muito ser aprovada, mas não tinha aquela pretensão de fato, porque era uma coisa que eu desconhecia completamente, né? Eu nunca tinha feito um projeto a esse nível. Falei, gente, eu acho que a minha nota vai ser até lá embaixo, né? Eu acho que eu não vou ser classificada nem no final. Enfim, aí fiz a prova da primeira fase também lá em Curitiba. Saiu o resultado lá, fui aprovada na primeira fase. Comecei a me preparar para a segunda fase. Quando veio o resultado da Lei Paulo Gustavo, eu aprovada nos 2 projetos que eu mandei. Falei assim, nossa, eu fiquei assim... Gente, que maravilha! Sem acreditar. Aí agora eu tô assim naquele turbilhão na minha vida, né? Estudando para a segunda fase do Paraná, porque... Nós fizemos a prova da segunda fase início do mês passado. Porém, devido a alguns percalços, a prova foi cancelada e nós temos que voltar para refazer a prova. Né? E aí, agora, nesse meio tempo, eu tenho que conciliar agora a execução do filme e da peça de teatro. Olha que maravilha. Você dá conta, tenho Estou certeza. dando, tem que dar. Tem que dar, maravilha. Tem que dar. E o que essa aprovação aí representa para você como artista e profissional de justiça? Nossa, representa muito, porque é como eu disse, é uma coisa que até eu escrever e ter aprovação eu não sabia, que me dava muita motivação, muito gás. Eu não sei explicar o sentimento que eu tenho
quando é esse assunto, entendeu? É um mix de sentimentos que eu não sei te explicar. Deus que me perdoe, mas eu acho que nenhuma aprovação como defensora me daria a alegria que me dá esses projetos. Eu te entendo. É não o meu sei amor explicar. por A rádio. arte me move. Não sei explicar, mas assim, é o que me move. Eu te entendo. É o meu amor por rádio. Nossa, eu sou apaixonada A gente por não essa sabe profissão. explicar, assim, Não. para as pessoas entenderem. Diz, nossa, mas que loucura. Simplesmente você ama. É uma coisa que você gosta. Exatamente. Não E tem é assim isso. como explicar. Não tem palavras, né? Te A gente deixa fica... feliz, né? Deixa. Realizada. A gente fica assim, realmente sem saber as palavras certas, coerentes, para as pessoas entenderem, né, o que a gente fala. Diz, nossa, mas que... E não deixa de ser uma grande motivação para tudo que você quiser realizar na sua vida, né? Você se sente motivada. Com certeza, porque a minha vida, querendo ou não, eu sempre volto ela para a arte, né? Eu fui assessora, né? Estou assessora ainda, mas está aqui. Eu produzi um livro. Que maravilha. Né? Então, eu sempre dou um jeitinho de trazer... Família super orgulhosa. Com certeza. Assim espero. Maravilha, com certeza. Claro que são. E fala pra gente aí quais são as suas maiores inspirações como escritora, como roteirista. Olha, aí eu vou ficar meio que te devendo uma resposta concreta, né, de nomes, porque são tantos artistas, tantos escritores que nós temos, que eu não tenho como te citar, nossa, eu me espelho em fulano. Foi fazendo uma junção de um pouquinho de cada, se inspirando num pouquinho de cada. Assim como dentro da nossa Casa Defensoria, eu tenho aqueles defensores que me inspiram a querer ser defensora e como um pouquinho deles também, né? Isso. Então, assim, eu não posso te dizer um nome que eu vou ficar devendo aos outros. Exato, concordo com você. Você tem aí outros projetos literários ou audiovisuais em mente aí para o futuro? Olha, em mente de audiovisual ainda não, mas como eu te falei, eu estou construindo a minha trilogia infantil, então eu espero, ainda quero escrever mais um espetáculo infantil com esse iniciozinho do E Agora, né? Pretendo ainda, se Deus quiser, colocar mais uma peça em cartaz. Ai, que legal, que bacana. Vai dar tudo certo, já tá dando, Amém. né? Como é que você vê aí a interseção entre o direito, a arte e a defesa dos direitos humanos? Olha, eu acredito que ela não está muito concretizada, porém nós precisamos, né? Quando a gente fala em direitos humanos, em dignidade, em arte, se você vai numa unidade prisional, o que nós temos de arte lá dentro? O que nós temos para incentivar, para ocupar aquela pessoa? Né? Eu acho que eu estava onde? Eu não lembro se era na Paraíba, eu não lembro o estado que eu estava, onde eu estava passeando num shopping grande, comercial, e me deparei com uma loja, onde nessa loja todos os produtos artesanais expostos à venda eram feitos por reeducandos. Olha só. Sabe? Aí eu fiquei, gente, isso é arte. Né? Eram bolsas, tapetes, coisas produzidas pelas pessoas que estão no sistema prisional. Por que todo estado não adota isso? Né? E ali você está resgatando a dignidade daquela pessoa, porque quando ela sair da unidade, ela tem um ofício, ela sabe fazer alguma coisa. Está praticando tantas coisas, né? Fazendo isso. Exatamente. A arte, ocupação da mente, já que está ali naquela restrição. Com certeza. Tantas outras coisas. Então, eu vejo assim que o Estado, de um modo geral, ele ainda falha um pouquinho nessa relação, entendeu? Nessa interligação. Então, era uma coisa que poderiam buscar um pouco mais. Exatamente. E que conselhos você daria aí para outros profissionais que desejam se expressar através da arte? Gente, sonhem. Sonhem, coloquem no papel e deixa acontecer. E deixa fluir. E deixa, porque tudo acontece. Olha, o meu texto eu escrevi em 2013. Nunca que eu, em 2013, inclusive em 2013, eu tive a honra, né, o privilégio, na verdade, de assistir o Paulo Gustavo em palco, lá no Rio de Janeiro. Assisti tanto ele no espetáculo Minha Mãe é uma Peça, como 220 volts. Maravilha, deve ter sido ótimo. Gente, foi assim... indescritível. Demais. Então, assim, eu não tinha consciência que aquela peça que eu tinha acabado de escrever em 2013, né, depois desse lapso temporal todo, que eu fosse concretizar ela através daquele artista que eu estava assistindo no palco. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que não é o momento, que não vai acontecer, mas sonhe, escreva, coloque seu projeto ali, que quando for a hora dele acontecer, ele vai sair do papel. Só não deixe de sonhar.
Olha que maravilha, muito bom. E como é que você gostaria aí que o seu trabalho fosse lembrado no futuro? Com muito carinho e que as pessoas sempre lembrassem dele, dizendo, olha, eu aprendi isso. Como uma vez eu ouvi uma garotinha, que hoje não é mais garotinha, hoje ela tem 18 anos, e ela virou para mim e falou assim, olha, o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti foi o seu. Eu tinha 5 anos. Quando eu fui ao teatro com a minha mãe e eu vi o seu espetáculo. Ali eu me apaixonei pela arte. Olha que legal. Aquilo me tocou de uma forma assim tão grande. Isso é um feedback tão positivo, né? Uma coisa tão especial. Então eu quero assim que o meu trabalho desperte isso nas pessoas, sabe? O amor pela arte, pela cultura. E o bem que isso faz, né? Demais. Quando você tem esse retorno, que você vê alguém falar que isso inspirou ela de alguma forma, que isso deixou ela feliz em presenciar. Nossa, isso é maravilhoso. Nossa, e eu ouvi isso mais de 10 anos depois do espetáculo. Ela tinha 5. Ela me relatou isso agora aos 18 anos dela. Olha o tempo, e ela nunca esqueceu. Olha. E é isso que eu quero, né, deixar nas crianças, tanto que as que vão prestigiar o espetáculo infantil, como quem pega o livro, como quem for assistir o filme depois. É o desejo de todo artista deixar sua marca, Com né? certeza. Deixar suas boas lembranças, recordações e que perdure aí por muito tempo. Fique para a eternidade. Exatamente. E para finalizar, quais são aí os próximos passos para você, tanto na advocacia quanto na escrita? Bom, na advocacia, né, eu estou nessa vida de concurseira, que se Deus quiser, eu espero que Ele permita que eu veja o meu nome publicado no Diário Oficial de alguma defensoria, quem sabe daqui da nossa, né, quando tiver um próximo concurso. Se Deus quiser. Então, assim, na carreira da advocacia, eu almejo ser defensora, né? Que, se Deus quiser, que Ele me permita isso em breve. Nossa futura defensora, vamos Deus profetizar. Amém. E na arte, assim, né, não tenho agora dizer, ano que vem eu pretendo lançar um novo livro. Não, mas ela está sempre comigo. Nos momentos oportunos, eu vou escrever, eu vou imaginar uma próxima peça. Não pretendo parar, só não tenho datas, né? Mas pretendo novos livros, novas peças de teatro, com certeza. E quem sabe também novos curtas, né? E fazer um longa. Que maravilha, Franciane, parabéns. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a você ter vindo aqui conversar com a gente, trazer essas informações. Muitos colegas não conheciam, né? Eu não conhecia, a gente já está aqui nesse prédio, eu não conhecia a tua história. Agora estou maravilhada com você. Que bom. Eu que agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz quando eu recebi. E podem convidar mais vezes, viu? E venha mais vezes também. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para essas novidades lindas que nem a sua. Ai, pode deixar então, que assim que eu tiver com a minha pauta certa do meu espetáculo, eu vou bater lá na porta e dizer, ei, deixa eu falar do meu espetáculo agora. Com toda já certeza. tenho data para estrear. Que legal. Franciane, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Adorei conversar com você. Eu também, obrigada. Bom, nós conversamos com Franciane Veras, assessora jurídica da DPE, também escritora, essa pessoa completinha, menina estudada, prendada, linda, maravilhosa. Adorei conversar com você. Obrigada. Ainda mais resgatando coisas lindas para as nossas crianças, relembrando, resgatando aí a nossa infância. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Entrevistas DPE vai ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Você pode acessar os nossos conteúdos na Rádio Defensoria Entrevistas DPE, acessar no YouTube, Deezer e Spotify. Lá estará os nossos conteúdos riquíssimos em informação para você. Tchau, tchau. Até a próxima.